Estudar literatura parece um bicho de sete cabeças para muitas pessoas que vão prestar o vestibulinho da ETEC, principalmente para quem é mais de exatas ou para quem nunca viu essa matéria na vida. E se esse é o seu caso, você acha que é impossível, pode mudar de ideia agora mesmo, porque nessa aula eu vim ensinar para você uma escola literária que é bastante complexa e que pode aparecer na sua prova. Então pega aí papel e caneta e vem comigo, porque a aula já vai começar. Oi vestibulindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e aqui na internet também conhecida como a fada dos vestibulindos. Isso porque aqui neste canal você encontra o maior acervo gratuito que existe na internet para quem quer passar no vestibulinho. Porque aqui você encontra vídeos de assuntos que são cobrados no vestibulinho da ETEC, como este aqui que você está assistindo agora. Também tem vídeos falando sobre a ETEC, mostrando ETECs por dentro. Então, caso você queira passar na ETEC, você está no lugar certo. E é o seguinte, o nosso assunto de hoje é o realismo, que é uma escola literária. E mais especificamente, o realismo brasileiro, ou seja, o realismo que aconteceu aqui no Brasil. Porque o vestibulinho da ETEC, quando o assunto é literatura, ele gosta mais da literatura brasileira. Isso justamente por conta da abordagem da literatura no vestibulinho da ETEC, que é uma coisa que eu vou falar mais pra frente ao longo dessa aula. Então, faça muitas anotações e depois faça um resumo também, para você conseguir ativar as informações e assim lembrar de tudo isso na prova, conseguir estabelecer as conexões necessárias para que você acerte as questões. Belezinha? E vamos lá então. Primeira coisa que pode ser que você não entenda em relação à literatura, e que pra mim parecia óbvia por muito tempo, eu achava que todo mundo sabia, mas depois eu percebi que muitas pessoas não dominavam, é justamente esse conceito de escola literária. E eu percebi que isso era uma dificuldade para bastante gente quando eu fui dar aula num cursinho presencialmente e eu vi que as pessoas tinham dificuldade com isso. Então, a partir desse momento, eu já comecei a... tem gente que tem dificuldade com esse conceito de escola literária. E é o seguinte, diferente do que parece, uma escola literária não é um ambiente onde as pessoas estão ali aprendendo a escrever, sabe? Uma escola literária, na verdade, é um movimento que aconteceu na literatura. Ou seja, um movimento literário. Tem a ver com uma série de acontecimentos, de fatos marcantes que influenciaram de alguma forma na maneira como os autores daquela época pensavam e assim acabou refletindo no que eles escreviam. Então, quando a gente estuda literatura, pode parecer que tinha alguém estabelecendo regrinhas. Por exemplo, nessa escola literária as pessoas vão ser mais racionais, nessa aqui eles vão ser mais emocionais. E não é bem isso. O que aconteceu é que por conta do contexto do momento, as pessoas, os autores, acabavam escrevendo de um jeito que ficou tão parecido que atualmente, para estudar literatura, a gente acaba dividindo isso em épocas, dividindo em escolas literárias, tá bom? Por conta dessas características. Claro que a prova da ETEC não vai perguntar pra você o que é uma escola literária, mas é legal que você saiba então esse contexto básico pra você conseguir se nortear melhor no assunto literatura em geral, tá bom? E também quando você for estudar individualmente cada escola literária. No caso dessa aula aqui é o realismo, mas existem outras como o romantismo, naturalismo, simbolismo, modernismo e assim por diante, beleza? Agora que você já sabe, então, que é uma escola literária, podemos entender o realismo. E é o seguinte, se você fosse estudar daquele jeitão tradicional, você iria querer decorar algumas coisas em relação ao realismo. Por exemplo, quando ele surgiu e também qual escola veio antes e qual veio depois. Só que é muito mais importante você entender os porquês de tudo isso do que ficar decorando detalhezinho. Então, só pra você ter uma visão, assim, do contexto da época, o realismo surgiu ali em meados de 1881, com a publicação de um livro de um cara muito famoso, que é o Machado de Assis. E esse livro foi Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, esse é o basicão, assim, do realismo, beleza? Esse é o decoreba. Mas a gente tem os pontos mais importantes que estão ali nas entrelinhas. E olha só, para que acontecesse, então, a publicação desse livro, concorda que a gente precisava de alguma coisa acontecendo para que surgisse essa história do Machado de Assis com características que se tornaram características marcantes do realismo?
Então, e essas tretas que estavam acontecendo eram em relação à economia aqui no Brasil, em relação à política aqui no Brasil, em relação à sociedade em geral. Isso porque a escola que veio antes do realismo era bem aluada, sabe? Que era o romantismo. Então o romantismo era uma escola literária que era muito mais individualista, que tinha uma preocupação muito maior com os sentimentos daquele autor, em expressar o que ele sentia, que era muito mais subjetiva. E aí veio o realismo e deu uma voadora. O realismo, ele começou a mostrar a realidade. Tanto que eu gosto de dizer que realismo vem do que é real, sabe? Porque era isso que o realismo fazia. Ele se preocupava com a sociedade. Então, os autores da época do realismo, por exemplo, o Machado de Assis, eles mostravam a realidade. E pelo fato deles perceberem problemas sociais que tinham na época, eles apontavam isso em um tom muito crítico. Então, quando você pega uma obra do realismo, você percebe que eles estão criticando a sociedade, criticando muitas vezes as pessoas que têm uma condição social melhor, porque nessa época tinha muita desigualdade. E hoje em dia ainda tem. Então, não pense que a desigualdade que a gente vive hoje foi uma coisa que surgiu, sei lá, em 2010, sabe? Foi uma coisa que surgiu muito tempo atrás. Muitas questões que acontecem hoje no Brasil ainda, muitos fatos atuais, vêm de toda essa estrutura social meio errada do Brasil, e o realismo criticava justamente isso. Então para e pensa, lá em 1800 e bolinha, os caras estavam escrevendo sobre coisas que a gente discute hoje em dia no Twitter ou posta textão no Facebook, sabe? Que eram as questões de desigualdade, eram as questões em relação à escravidão também. Isso porque nessa época ainda existiam escravos aqui no Brasil, só que já rolava um burburinho, sabe, do que ia acontecer. Então existiam alguns grupos que queriam, por exemplo, que o Brasil se tornasse uma república. Na época não era ainda. O Brasil já era independente, mas ele ainda não era uma república, beleza? Então, por conta disso, alguns grupos queriam essa mudança. Existia toda essa movimentação social. A sociedade se divide muito, sabe, nessa época, por conta dos interesses de cada um. A gente tinha também ali o exército querendo mais força, querendo mais poder naquele período também. Então, várias partes da sociedade estavam insatisfeitas com coisas que aconteciam. Muitas mudanças estavam prestes a acontecer, tanto que é um período meio que pré-proclamação da República. Se você parar pra pensar, em 1881, menos de 10 anos depois, o Brasil se tornou uma república. Então, a literatura daquela época trazia muito à tona as questões que movimentavam a estrutura do Brasil naquela época. Os questionamentos que aqueles autores faziam, porque eles estavam muito cansados já daquela ideia do ideal romântico, do romantismo. Eles queriam uma coisa mais verdade nua e crua mesmo, sabe? Queriam passar na cara da sociedade. Tanto que no finalzinho do romantismo já começou essa tendência mais crítica, uma tendência de buscar melhorias sociais, uma tendência de se preocupar mais com a sociedade e demonstrar isso por meio da escrita. Mesmo em textos mais leves, a gente percebe no realismo uma tendência mais dura, uma tendência de admirar a sociedade, mas não só com aqueles olhos que não veem os problemas, e sim com olhos observadores ali, vendo detalhezinhos que estavam errados, que precisavam de mudança. Como você já sabe, então, o realismo era muito mais pautado na realidade e ele tinha uma ideia muito racional, sabe? Muito de buscar a verdade, de ser objetivo. E com isso, o realismo fazia uma coisa que a gente chama hoje em dia de denúncia de crime social. Mas não pense que eu estou falando, por exemplo, do Datena, que começa a mostrar vários casos de crimes que acontecem e fica ali por horas na TV mostrando aqueles crimes. O que os autores faziam no realismo era que eles pegavam situações que realmente aconteciam e que prejudicavam a sociedade, ou pelo menos uma parte dela. Normalmente a parte mais pobre, as camadas mais baixas da sociedade. E eles colocavam na ficção, então, aqueles fatos. Eles usavam personagens que eram mais prejudicados. Então, pessoas muitas vezes que não tinham boas condições, que não moravam em bons lugares e que sofriam consequências por isso. E esses crimes sociais não eram só cometidos de uma pessoa para outra, por exemplo, uma traição ou algo do tipo, mas também instituições como a igreja, por exemplo, que às vezes diminuía o acesso de algumas pessoas a algumas coisas. Então, o realismo era bem crítico, ele analisava de um jeito bem duro a sociedade pra apontar errinho por errinho, sabe? E mostrar já naquela época o que tudo aquilo trazia de ruim pras pessoas. Inclusive, o realismo ele foi muito influenciado por algumas correntes ideológicas que não eram daqui do Brasil, mesmo a gente já estando na era nacional da literatura. Caso você não saiba, aqui no Brasil, a literatura
literatura se divide em dois períodos muito grandes, assim. E esses períodos se dividem, então, entre as escolas literárias. Então a gente teve a era colonial e a era nacional. A era nacional era muito mais focada numa literatura mais brasileira mesmo, sabe? Sem se apegar tanto aos ideais que vieram de fora. Mas ainda assim, existia certa influência vinda da Europa. Por exemplo, algumas influências que foram levadas em consideração durante o realismo, para que o realismo tivesse, então, a ideia de valorização da ciência, da descoberta científica. Tudo isso veio de coisas como o positivismo do Auguste Comte, que é aquela ideia de que o conhecimento científico, o saber científico, é o verdadeiro caminho para o que é real, sabe? Então era uma busca muito forte pela objetividade, por se afastar cada vez mais do que era subjetivo. Tanto que os autores do realismo, eles eram bem críticos com autores que eram menos realistas, que eram mais mundo da lua, que não levavam em consideração o que estava acontecendo aqui na sociedade. Existiam outras escolas literárias que aconteceram praticamente ao mesmo tempo que o realismo e que não tinham essa preocupação tão forte. E aí os autores daquelas outras escolas literárias eram até criticados por conta disso, sabe? Porque o realismo realmente queria valorizar ali aquela crítica social toda, buscar mesmo uma justiça, seja então denunciando um caso de escravidão, seja denunciando casos que aconteciam em famílias e que ficavam ocultos, e tudo isso então é levado pra literatura. Lili, você falou que o realismo fazia bastante crítica, mas assim, como é que essa crítica aparecia nos livros? Eles só ficavam criticando tudo? E na verdade não. Essa crítica ela era embutida dentro da narrativa daqueles livros, daquelas obras escritas. Então, muitas vezes uma história era toda contada em cima de uma crítica. Um exemplo disso é Dom Casmurro, do Machado de Assis, que muita gente já deve ter visto aquele meme. Afinal, Capitu traiu ou não traiu? E esse é justamente um questionamento muito crítico que foi feito nesse livro. Porque a ideia da traição, do adultério, é uma crítica. E muitas vezes o próprio autor não colocava ali, ela traiu, ou então ela não traiu. Ele fazia com que o leitor ficasse refletindo em relação a isso. E faz até hoje, porque todo mundo que lê Dom Casmurro fica se perguntando, ou então chega a uma conclusão no fim das contas. E aí, esse questionamento que era despertado pelo livro, fazia justamente com que as pessoas começassem a enxergar, e continuem enxergando até os dias de hoje, as desigualdades que acontecem, as coisas ruins que são feitas por uma pessoa ou por uma instituição que acabam prejudicando outras pessoas. Uma outra forma também de crítica que o realismo fazia era por meio da ironia, era por meio da sátira, sabe? Então, muitas vezes, no meio de um diálogo ali, tinha algum ponto muito irônico. E essa ironia é uma forma de crítica também. Inclusive, até a gente, hoje em dia, quando quer criticar uma pessoa, fala meio ironicamente ali, sabe? Fica nas entrelinhas. Então, é uma coisa muito marcante do realismo, além da descrição muito objetiva e também muito detalhadinha de situações, de ambientes, de personagens. Uma outra crítica muito forte que o realismo fazia era em relação à personalidade, e a personalidade no mais profundo da alma mesmo, sabe? Do aspecto psicológico dos personagens. Então, os autores brincavam muito com dramas psicológicos, com situações que hoje, com muito mais conhecimento sobre medicina e psicologia, a gente entende que talvez sejam alguns distúrbios. E eles questionavam isso, questionavam até que ponto a sociedade interferia nisso, sabe? Então, o realismo tem essa crítica tanto exposta, quanto uma crítica que tá mais escondidinha ali, numa descrição, numa cena, num diálogo, num questionamentozinho que vai marcar a história inteira, como no caso de Dom Casmurro, que tem toda essa questão da Capitu, que permanece até os dias de hoje, e eu acredito que vai permanecer por muito tempo ainda. Justamente pelo fato de o realismo valorizar tanto o saber científico, a busca pela verdade, a racionalidade, a objetividade, sabe? Ele também teve uma influência de uma área que não tem nada a ver com arte e que parece não ter nada a ver com a literatura em si, que foi a biologia. E este é aquele momento em que você pergunta assim: mas como a biologia pode impactar na literatura? Especificamente no realismo? O que tem a ver uma coisa com a outra? E é o seguinte, os autores, eles tinham influências, como eu já falei, e uma influência foi o darwinismo, ou seja, as ideias do Charles Darwin, tanto em relação à seleção natural, quanto em relação à evolução das espécies. E aí eu sei que dá um nó na sua cabeça e você pergunta: mas peraí, Li, o que é que a seleção natural, por exemplo, tem a ver com realismo, tem a ver com crítica social? E tem tudo a ver, pelo fato de que a ideia do Darwin, o que ele defendia, era de que existia mesmo uma seleção natural que fazia com que indivíduos mais fortes, digamos assim, fossem predominantes, de certa forma. E quando você para observar a sociedade, principalmente naquela época, aqui no Brasil, em que algumas pessoas tinham muito dinheiro e outras viviam praticamente na miséria, você percebe que
realmente acontecia isso. As pessoas que tinham nascido em classes sociais mais altas permaneciam no topo, enquanto as pessoas que tinham nascido muito pobres permaneciam embaixo, sabe? Então era muito difícil que tivesse uma mobilidade social, era muito difícil que as pessoas conseguissem alcançar coisas melhores. E ele também relacionava isso, então, né, o realismo relacionava também com a personalidade humana, sabe? Então, com a evolução da espécie, tinha esse impacto também em como a sociedade se comportava. Inclusive, também é uma linha de pensamento, uma descoberta científica que interferiu numa outra escola literária da mesma época, que foi o naturalismo. O naturalismo e o realismo são como se fossem vertentes de um mesmo período, sabe? Então, são escolas literárias muito parecidas, muito semelhantes, que observam a sociedade com o mesmo ponto de vista, só que o naturalismo ele ainda é um pouco mais específico no indivíduo, um pouco mais específico no ser humano e também no impacto que a própria natureza em si, que a natureza humana pode causar para a sociedade. Então, o realismo e o naturalismo, eles são muito semelhantes, mas eu não vou focar muito nisso, caso contrário eu poderia acabar aprofundando demais em naturalismo, sendo que a ideia aqui é o realismo. Mas se você quiser que eu fale sobre naturalismo aqui no canal também, comenta aí, #naturalismo, que eu posso fazer um vídeo sobre isso, caso bastante gente comente. E olha só, pode ser agora que você pergunte o seguinte: Li, como é que tudo isso vai cair na ETEC? Porque parece muita coisa, tem relação com biologia, tem ideias vindas da Europa, tem questão social, busca pela justiça. Como que tudo isso cai no vestibulinho? Será que eles vão colocar um texto gigante para que eu consiga ver cada característica? E olha só, não é impossível que o vestibulinho faça isso, mas é mais provável que o vestibulinho peça pra você justamente o contexto social dessa época, o contexto histórico também. Então, o que aconteceu de muito marcante naquele período e como a literatura se relacionou, sabe? Então, como a literatura trouxe à tona o que acontecia ali naquele período pré-republicano. Principalmente porque o vestibulinho gosta muito de Brasil República. Então, uma escola literária que aconteceu pouco antes do Brasil se tornar uma república tem uma grande chance de aparecer relacionada com os fatos que levaram o Brasil a se tornar uma república. Inclusive, eu já falei aqui no canal sobre Brasil República, já falei sobre as fases do Brasil República, então eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para que você veja, caso você não entenda sobre esse assunto, porque é um tópico que vai se relacionar bastante com essa aula aqui de realismo. Bom, então recapitulando aqui para que você consiga entender melhor tudo isso, o realismo foi uma escola literária que ele teve como principal característica essa crítica social, essa busca pela objetividade cada vez maior e também tinha um pensamento racional muito forte, o que desenvolvia um certo senso de justiça, sabe? Ainda que muitos autores do realismo não sofressem aqueles problemas sociais, eles se sentiam no dever de apontar aqueles problemas para que a sociedade se movimentasse. Então, a ideia do realismo era basicamente demonstrar a movimentação que acontecia e causar ainda mais movimentação. Não ficar naquela inércia do romantismo que era tão focadinho no sentimentozinho e blá blá blá. Então, o realismo ele era muito mais mão na massa mesmo, busca pela justiça e busca por fazer acontecer na sociedade, tá bom? E tem toda essa relação com o contexto histórico e social daquele período um pouco antes do Brasil se tornar uma república, tem a ver com escravidão, então tem a ver com muitos tópicos de história que também são cobrados no vestibulinho da ETEC. E é o seguinte, caso você tenha gostado então de entender o realismo, de saber o que ele foi, saber como ele pode aparecer na sua prova e principalmente de se acalmar, porque você não vai ter que ficar decorando nomes de vários livros do realismo, muito menos vai ter que ler todos os livros do realismo. Eu sei que muita gente não tem paciência para os clássicos, então se você gostou desse vídeo, deixa um gostei e envia esse vídeo para algum amigo seu que também vai prestar o vestibulinho da ETEC, para que essa pessoa também saiba como o vestibulinho pode cobrar o realismo. Além disso, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas e já pensou: meu Deus, esse vídeo me ajudou muito a estudar pra ETEC, como é que eu não conhecia esse canal? Faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tem um botãozinho vermelho abaixo do vídeo escrito inscrever-se. Clica no botãozinho vermelho para você se inscrever aqui no canal e assim não perder os próximos vídeos que saem aqui toda semana. Como eu já te falei, esse é o maior acervo pro vestibulinho da ETEC e quem não se inscreve só tá perdendo, porque é de graça pra você se inscrever aqui no canal. Além disso, me siga no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial com 2 L's no meio, porque lá no meu Instagram tem quiz pra você testar os seus conhecimentos em relação a esse assunto e a muitos outros assuntos também. Toda semana tem quiz nos stories do meu Instagram, eu sempre tiro muitas dúvidas, sem contar que tem muito post muito massa pra te ajudar lá no feed do meu Instagram, nos stories também. Então me siga no Instagram pra ficar ainda mais por dentro de tudo que acontece no universo do vestibulinho da ETEC. E por hoje era isso, então um beijo pra você, bons estudos e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!